Eu sou a Agni Fidelis e hoje a gente vai conversar sobre a terceira aula que fala sobre espíritos. E a gente vai conversar, viu, gente? Não fiquem com essa carinha assim de sono, que aí vai me dando sono também, aí a gente vai ficando sonolento, aí vai entrar em outra aula que é mediunidade, aí não vai dar certo. Então vamos ficar acordados, a gente vai conversando, vocês vão perguntando. Não deixa as perguntas para os finais, não, senão embola tudo e a gente não dá tempo de responder tudo, tá certo? A gente pode fazer assim? Esse é o passador, é, amigo? Ah, vocês estão muito chique. Ah, Jesus, vai. Seja o que Deus quiser. Olha, né, que foi mesmo. Meus amores, aqui é o objetivo da aula de vocês. Vocês percebem que tem 50 tópicos. Então, nosso objetivo é sair daqui 1h da manhã. Tá? Eu já falei a Tânia. Quando eu terminar esses 50 tópicos, a gente sai daqui por média de 1h, 1h30 no máximo. Seja acordados ou desdobrados, sairemos. Tá? Então, a gente não vai contemplar 100%, mas vamos contemplar 80% a 90%. Tá? Então, vamos começar juntinhos aqui. Então, vamos entender primeiramente o processo da criação. Isso aí, lógico que eu não vou fazer um resumo da Gênese. Isso está lá na Gênese. Quem tiver curiosidade de ver o processo da criação como um todo, eu recomendo a leitura. Aliás, a Gênese é dos meus livros do Pentateuco, dos 5, é o que eu mais gosto. Particularmente, é o livro que eu mais gosto. Depois da Gênese, eu gosto muito do Céu e Inferno. Então, eu recomendo que vocês leiam a Gênese. Gênese, para mim, é um dos livros básicos. E ele começa exatamente falando sobre isso, né? Então, o processo de criação, né, a deidade ou o divino, ou como vocês queiram chamar de Deus, isso vai muito de subjetividade para subjetividade, ele vai criar basicamente 2 princípios, que é o princípio material e o princípio inteligente, né? O princípio material a gente vai chamar de fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, a depender do nível de densidade, do nível de localização, ou seja, aonde esteja, a dimensão em que esteja, isso se torna mais denso ou menos denso. Tá? É por isso que existem diversos tipos de mundos, de orbes, de dimensões, mas isso é assunto lá de Praxedes, lá no ciclo 5. Tá? Então, guarda essa informação, que existem diversos tipos de orbes, diversos tipos de dimensões, porque existem diversos tipos de densificação de matéria. Além disso, é formado também, é criado o princípio inteligente. Este princípio inteligente, quando entra em contato com a primeira matéria, ou seja, com o fluido cósmico universal, se torna... Não, princípio espiritual, quando entra em contato com a matéria, se torna princípio inteligente. E aí, esse princípio inteligente, vocês verão na aula de evolução, ele vai animando diversos tipos de corpos, em diversos reinos. Do reino mais material, que é o reino mineral, até o homem. Tá? Eu não vou adentrar nisso, não. Só que quando a gente chega no processo já mais ou menos dos mamíferos, e o homem, ele é um mamífero, né? O homem, ele está dentro do reino dos mamíferos. Quando você está ali já naquele agrupamento dos tidos animais, que já tem uma liberdade de alguns princípios inteligentes, ocorre o processo de individuação, e aí a gente chama de quê? De espíritos. Então, o corpo hominídeo, ou seja, nós corpinhos aqui, tidos homens, nós temos espíritos e não princípios inteligentes, tá? Mas eu vou deixar isso aí para a pessoa que for dar aula de evolução desenrolar melhor com vocês. Em resumo, quem somos? Espíritos que passamos por um processo evolutivo ao longo da trajetória de evolução, animando diversos tipos de reinos, agregando diversos tipos de habilidades, trabalhando diversas questões, até nos tornarmos quem somos hoje, certo? Individualidade, singularidade. E é a partir desta informação que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá bom?
Então, Djalma Argolo vai dizer que a humanidade compõe-se de 2 grandes grupos, né? E aí vocês vão perceber muito isso em literaturas, né? Tem literaturas mais novas e tem literaturas mais antigas, em que vocês vão ver. Nas literaturas mais antigas, principalmente o Pentateuco, esse livro de Djalma especificamente, você vai ver muito essa definição, né, de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Mas somos espíritos, independente da dimensão onde estejamos, sejam dimensões mais sutis ou mais densas, nós somos espíritos, tá? Mas vocês vão achar isso em literatura e é por isso que eu trouxe. Por quê? Porque o próprio livro de vocês também fala nessa mesma linguagem, né? Conhecendo o Espiritismo, vocês ouvem bem isso. Quando fala de espíritos, eles falam de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E aí vem uma grande diferença. Se todos nós somos espíritos, por que então a gente tem medo dos desencarnados? Se alguém materializasse aqui, vocês ficariam nessa sala? Eu ficaria, sim. 80% ia dar uma picula, 20% ia ficar por curiosidade. Se esse espírito materializado fosse chegando perto de você, esses 20% ia começar a pegar picula. Porque uma coisa está materializada ali no palco, não é isso? Mas se ele fizesse igual aquele filme de terror, já viu como é filme de terror? Que parece que o espírito anda rapidinho assim, né? Uf, acabou de estar de novo. Assim. Eu acho fantástico isso, né? Eu acho fantástico. Nós temos medo, mas a real é por que temos medo? Porque não conhecemos. Ou será que é por uma cultura de que espíritos está atrelado a algo ruim, né? Quando quiserem falar, peça para levantar a mão, para a gente levar o microfone. Gente, as meninas estão dizendo que se quiserem falar, levantem a mão, pelo amor de Jesus, para falar no microfone. Para não ficar aquele sonzinho baixinho, né, na gravação. Então, percebam que a cultura, ao longo da humanidade, né, nós fomos atrelando que espíritos desencarnados estaria atrelado a algo que? A terror, ao desconhecido, aquilo que eu deveria temer, que eu não deveria entrar em contato, né? Que eu não deveria conversar, que eu não deveria nem chegar perto. Então, observe que é quase uma questão psíquica mesmo, que não tem nada que justifique efetivamente isto. E aí vocês vão perceber ao longo do básico, do ciclo 2 e no ciclo 3 principalmente, que isso vai sendo desmistificado, né? E aí vai sendo sedimentado realmente em nossas consciências de que nós somos espíritos, independente de estarmos completos com os 7 corpos, como a gente vai ver lá na frente, ou só com os 5, nós somos espíritos. E que essa nomenclatura de encarnados e desencarnados é só uma questão didática, para dizer assim, encarnados são aqueles que possuem 7 corpos e desencarnados são aqueles que possuem 5 corpos. Ambos são espíritos e estão vivenciando suas experiências, tendo novas aquisições de habilidades, trabalhando suas inabilidades, trabalhando suas tendências, aquilo que ele ainda não consegue trabalhar consigo, independente da dimensão em que esteja. Tá? Mas vamos continuar aqui a frase de Djalma Argolo. Entre eles existe uma profunda inter-relação caracterizada pelas influências recíprocas. E isso é muito interessante. Nós, espíritos, influenciamos espíritos. E a gente tem o hábito também de achar, né, que só desencarnado influencia encarnado. Não, meus amores, vocês estão aí influenciando loucamente os desencarnados também. Né? Espíritos influenciam espíritos. Portanto, vocês influenciam encarnados. Vocês que estão encarnados agora, influenciam encarnados, influenciam desencarnados. Os desencarnados que aqui estão também influenciam desencarnados e também influenciam encarnados. Então, nós, espíritos, influenciamos espíritos. E somos influenciados se assim desejarmos. Certo? Aí a gente vai dizer assim, não, mas, Agnes, eu sou influenciada, independente de eu querer ou não. Gente, como é isso, criatura?
Pare para pensar aí. Vamos trazer para uma forma bem pragmática aqui. Na casa de vocês, entra qualquer pessoa? Só entra quem vocês deixam, não é isso? Não é isso? Na vida de vocês, opina qualquer pessoa? Só opina e vocês só ouvem quem vocês desejam. É a mesma coisa, mas Agni, o desencarnado está ali insuflando, como uma vez eu ouvi na pessoa, insuflando, influenciando ali. Não, criatura, ele vai achar um vínculo com você. Né? Em alguma coisa vocês concordam naquilo que vocês estão ali interferindo um no outro. Então, nós espíritos interferimos sim. Se interferimos, é uma coisa que eu brinco sempre, mas isso aí eu vou deixar para a aula de desobsessão, né? Quando vocês estiverem. Já que a gente também interfere, por que a gente não interfere, então, nos tiros espíritos que caminham conosco? Né? Eu brinco muito. Quando eu comecei no espiritismo há muito tempo atrás, e aí tinha uma coordenadora de um centro que eu frequentava que falava assim, nós estamos o tempo todo com diversos espíritos caminhando comigo. Eu fiz, então eles vão ter que fazer tudo o que eu faço. Né? E aí eu fico pensando na minha vida agora, de hoje. Sou enfermeira, dou um plantão quase em cima do outro. Quase sempre dentro do centro espírita. Quando não estou no centro espírita e no plantão do hospital, estou na faculdade de psicologia, terminando agora o curso. Quando eu não estou na faculdade de psicologia, quando eu não estou no plantão e quando eu não estou com o centro, você vê que ainda sobrou tempo, né? Estou com a família, estou com os amigos, estou fazendo uma atividade de lazer, estou fazendo uma atividade que eu gosto. Então, observe, vai ter que andar comigo nesses lugares. Porque a vontade é minha, o desejo é meu. Portanto, eu interfiro também na vida deles. O que eu penso, o que eu quero, o que eu faço também interfere. Então, pensem também que a via não é só de lá para cá. Nós também fazemos a mesma coisa, é uma via de mão dupla. Então, existe, sim, como Djalma fala, essa influência o quê? Recíproca e permanente. Tá? Além de um processo de permuta dialética. Pois, através do nascimento e da morte, que é do corpo físico, se alternam periodicamente no grande fluxo contínuo do tempo. Então, a crença nos espíritos é uma crença que não é exclusiva do espiritismo. Se vocês forem perceber, ao longo da humanidade e dentro das diversas religiões, se muda o nome, mas você ainda está falando neste conteúdo que não é material. Uns vão chamar de alma, outros vão chamar de essência, outros vão dizer que é uma questão de mente. Independente do que seja, todos eles vão atribuir que existe algo para além do corpo físico. E este algo para além do corpo físico perdura para além da morte. Ou seja, morreu o corpo físico, fica algo. Nós, espíritas, chamamos de espíritos. Esse nome espírito nasce com a codificação da doutrina espírita. Antes não existia esse nome. Esse nome era dado por diversos outros nomes. Tinha diversas outras nomenclaturas para você falar da mesma coisa. E aí um dia eu estava conversando por ser enfermeira, né? A grande quantidade dos técnicos que eu trabalho são evangélicos. Né? E aí um dia eu estava conversando e estava terminando de revisar o conteúdo, porque eu sempre monto a aula, depois eu dou uma olhada, porque eu sempre erro, né? Português, uma vírgula, um acento estranho. Né? Nessa aula mesmo, o perispírito eu assentei erradíssima. Depois eu olhei e falei, meu Deus, está errado esse perispírito aqui. Esse nome aqui tem uma coisa estranha, que esse acento está no lugar errado. E aí tive que reabrir. E aí eu estava sentada, abrindo no computador, naquele horário que toda enfermeira, se não tiver uma intercorrência, ela está tomando um café, que é 3 horas da manhã. Né? Eu estou ali sentada, com aquele PowerPoint aberto, olhando uma aula até do ciclo 6, de função transcendente. E aí uma técnica minha estava atrás de mim e fez assim, mas Agni, lá no Velho Testamento, é o termo exatamente que ela usou, se falava que a gente não deveria entrar em contato com espíritos. Aí eu fiz, não pode, mulher.
Aí ela fez, por que não pode? Eu falei, porque o Velho Testamento é antes do Espiritismo. E o termo Espírito, ele nasce com o Espiritismo. Aí ela ficou me olhando, eu olhando para a cara dela, as duas piscavam os olhinhos. Aí ela fez assim, não pode. Eu fiz, não pode. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vá para a Bíblia mesmo. Vá lá, procure esse exatamente, vê se tem isso escrito lá. Ah, mas o pastor me disse. Eu fiz, sim, mas o pastor é igual a mim. É igual um expositor. Ele lê diversas coisas e vai falar. E como tal, ele pode sim mudar palavras? Pode. A subjetividade dele pode alterar conteúdos? Pode. Passou-se o quê? Acho que passou um mês. Acho que ela realmente foi atrás disso aí, né? Aí ela virou para mim e fez assim, realmente não é espírito, são mortos. Eu fiz, olha como mudou. Aí ela fez, não mudou, não. Eu fiz, mudou, mas aí, para eu te explicar o porquê que mudou, eu vou ter que te dar um livro. Você quer? Aí ela fez, é do demônio. Eu fiz, rapaz, eu acho que Kardec não era o próprio. Né? Mas, você vai querer ou não vai? Aí ela fez assim, não sei. Eu fiz, tá, vai pensar se isso vai ser pecado ou não, porque eu também não estou afim de criar celeuma na cabeça de ninguém, né? Passou-se um tempo, mas passou um tempo mesmo, viu, gente? Foi um tempo, quase um ano, assim. Aí, como diz os jovens, do Neida, quando eu estou pensando que eu estou ali, já tinha esquecido, eu mesma, a Agnes já tinha esquecido o assunto. Aí ela fez, você está lendo o quê? Eu estava lendo até um livro recente de Adenauer, que era, na época era recente, que hoje em dia não é mais recente, que era o Viver como Espírito. E logo na capa é esse nome, Viver como Espírito. Aí ela ficou assim, você está lendo o quê? Eu Viver como Espírito. Ela, cadê aquele livro que você me prometeu? Eu fiz, agora você quer ler? Aí dei o quê? O Livro dos Espíritos. Porque são perguntas e respostas, ela não necessariamente vai ter que ler como um livro assim, como a gente faz com o livro mesmo, né? Ela vai tendo curiosidade, a depender do grau de maturidade que ela vai tendo com aquilo, ela vai elaborando aquilo com calma. Isso já tem um tempo. Aí um dia desse eu perguntei a ela, terminou? Porque já deu para terminar, né? Viver como Espírito, eu acho que já tem 2 anos, ou 3, mais ou menos. Uns 2, eu acho. E aí eu perguntei, terminou? Porque eu já ia dar outro, ia dar aquele Jesus no Lar, que é um livro que traria 2 conteúdos, um que ela conhece mais e o outro que é a visão do Espiritismo, né? Aí ela fez assim, ainda não. Estou intercalando com a Bíblia. Eu fiz, arrasou. Quando você terminar, você me fala que eu quero te dar esse outro. Aí mostrei a ela. Aí ela fez, me dê logo. Eu fiz, não, termine. Depois eu te dou Jesus no Lar. Então, observe que isso não é um conteúdo nosso. As religiões, elas vão falando sobre esse aspecto, sobre essa crença na vida pós-morte. A partir do momento que você acredita em vida pós-morte, você acredita que existe uma essência que nós espíritas chamamos de espírito. Então, para além do corpo físico, para além do perispírito, que ambos são matéria, existe essa essência que nós chamamos de espírito. Então, nós somos quem? Nós somos espíritos, que conformamos um perispírito e que conformamos um corpo físico. Certo? Bora lá. E ao longo do processo da própria codificação do Espiritismo, e eu não vou me alongar nisso também, porque vocês também terão aula, para vocês verem como esse conteúdo ele vai intercalando um monte de aula que vocês vão ter aí para frente. Né? Ao longo da codificação do Espiritismo, vocês vão ver que diversos médios contribuíram com isso. Principalmente nessa década aí, que a década é o século XIX, onde você tinha muita materialização. Oi, fui eu ou foi aí? Não sei. Foi os espíritos, mas os espíritos estão prestando atenção na aula. Os encarnados, é você, Rodrigo. É Rodrigo. Não, é Rodrigo, gente. Rodrigo me perturba. Todo dia que eu venho para o centro, o Rodrigo me perturba. Não tem um dia que eu passo por aquela porta e o Rodrigo não me perturbe. É Rodrigo, ele disse que ia fazer isso. Ele disse, eu vou perturbar a Agnes hoje, ela vai ficar desorientada. Viu, amigo lindo? Também te amo. Então, dentro do processo da codificação, houveram diversos médiuns que, através da mediunidade do efeito físico, comprovaram por materialização
o processo de vida após morte, portanto, havia o quê? Uma consciência, ou como vocês queiram chamar de espírito, que estava ali naquele processo, para além do médium, certo? E aí a gente vai entender que nós, espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, viu, gente? Se vocês forem lá, está lá, questão 23 e questão 24. Nós somos o princípio inteligente do universo. Então, a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas a inteligência não é o espírito. Só que se você for falar isso no século XIX, que a inteligência não era espírito, ia ser o quê? Pano para manga, né? Tanto que, se você perceber, dentro do Livro dos Espíritos, se separa energia de matéria. Hoje em dia, a gente sabe que energia é matéria. Ou seja, certos conteúdos, eles foram sendo atualizados ao longo do tempo, e é necessário que nós também atualizemos isso. Então, a inteligência não é propriamente o espírito, mas é sim um atributo dele. Então, nós espíritos, nós quando fomos criados, e aí é uma coisa bem interessante, que lá no Livro dos Espíritos diz isso, nós fomos criados simples e ignorantes. E aí eu brincava, eu me lembro bem quando... Eu sou de uma família espírita, praticamente. Praticamente, que nem todos são. É um culto ecumênico, na verdade. Mas a grande maioria é espírita. E aí você cresce lendo livros o quê? Espíritas. E eu não sou uma pessoa tão simples, mais caótica e extremamente rebelde. Portanto, eu ficava o quê? Discutindo com o livro, né? E aí eu me lembro que uma vez eu estava conversando com minha mãe, e ela falando sobre o processo de evolução do espírito, que a gente vai ver até a escala espírita. E aí eu fiz para ela, eu falei, sim, dona Nil, fantástico, a coisa linda. Se Deus criasse que nós fôssemos crescendo e evoluindo de forma rápida, por que então a gente nasceu simples e ignorante? Porque já não veio com alguma coisinha que auxiliasse. O que é que vocês acham? Espera aí, amiga. Vá, ajude, que senão o povo do básico não me ajuda hoje, não. Eu acho que a gente não nasce simples e ignorante porque a gente traz uma bagagem absurda. A gente só não tem consciência do que a gente traz. Mas nós não somos tábula rasa. Você achando a partir de agora? A partir de sempre. Desde o princípio? Não, o princípio não. Eu estou falando do princípio. Não, o princípio sim. O princípio é simples e ignorante. Sim. Todo mundo passa pelos três... pelas etapas evolutivas e vai crescendo. Mas a partir do momento em que você se torna espírito, tem consciência de que você é espírito, aí já tem bagagem. Pronto, mas traga para o processo que eu falei do início. Quando você foi criado lá como princípio espiritual, você foi criado como simples e ignorante. Sim, princípio espiritual, sim. Ok. E aí? E aí o quê? O que é que isso traz? Traz que todo mundo, assim, oportunidade iguais para todos. Só isso? O que é que vocês acham? Boa noite. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu um dos maiores legados que foram o livre-arbítrio e a inteligência, para que a gente obre também, para que a gente seja co-criador deles, para que a gente trabalhe em inteligência, trabalhe também na matéria e vá, dessa forma, progredindo. Como é que seremos co-criadores deles se a gente não fizer por si? Temos que fazer por si para adquirir mérito. É por isso que somos dotados de livre-arbítrio e inteligência. Se ele já nos criasse adulto, já inteligente, Deus já nos dava isso sem que a gente tivesse, como dizem no livro, como dizem os Espíritos, obrado. A gente tem que fazer alguma coisa para chegar a ser co-criador. E a gente aqui na Terra, apesar de ser espírito ainda imperfeito, somos co-criadores de Deus o tempo todo. Temos nosso mérito e temos nossos deméritos, que nem tudo a gente acerta, né? Então, a coisa é dessa forma, é assim que funciona. Quem mais quer opinar?
Bom, para mim, eu acho, é Rafael, ciclo 1. Eu sou voluntário aqui há muitos anos na casa. Bom, para mim, o espírito, o princípio espiritual traz a bagagem das encarnações de mais animal, né? Mais primitiva. De que a Terra, para evoluir esse espírito primitivo, que a matéria da Terra primitiva também, e aí vai evoluindo, tomando mais consciência, vai caminhando. E esse povo do fundo aí, silêncio e oração aí no fundo. Eu repito a pergunta. Quando nós fomos criados como princípio espiritual, porque você chegou depois que eu já tinha falado sobre isso. Nós começamos como princípio espiritual. Quando fomos criados, nós fomos criados simples e ignorantes. E aí a pergunta foi exatamente sobre isso. Por que fomos criados simples e ignorantes? Você respondeu como espírito. E realmente, como espíritos, nós somos uma tábula rasa. Já que, como eu disse no início, a gente teve toda uma caminhada como princípio inteligente, só aí já numa tábula rasa. E quando você chega ao processo de individuação, aqui pelo menos tem uma galera de umas 100 a 200 encarnações. Portanto, tábula rasa é que vocês não são. Né? Mas por quê? Amiga, fala no microfone nesse povo do básico. Vai, eu estou dizendo a você, não, Tânia não me convida mais. Eu não sei. Vá, amiga, vá de novo agora. Boa noite. Meu amor, boa noite. Eu acredito que fomos criados como espíritos... Repete a pergunta? Simples e ignorante. Simples e ignorante. Eu acredito, assim, que quando chegamos a essa Terra, né, é o processo evolutivo, né? A gente chega simples e ignorante para a gente recomeçar e dar continuidade ao que já aconteceu. E aí eu acredito que Deus deixa a gente... Não faz a gente lembrar de tudo, para a gente recomeçar e ir passando pelos processos que precisamos. Show. Calma, espírito. O princípio espiritual, como simples e ignorantes, é a oportunidade igual para todos. Para mim, é por isso que nós somos... A sua resposta anterior, ela está dentro da mesma estrutura. Não... Alguém mais aí no fundo quer contribuir? Simples e ignorante para evoluir, porque se você já tem alguma coisa, essa evolução já é comprometida com o que você tem. E no processo simples e ignorante é para evoluir, né, como um vaso vazio, né, sem nada, ali está propício a você preencher com tudo, com todas as experiências, entendeu? Então, deixa eu botar mais crise aí na cabeça de vocês. Então, agora que vocês não são nem simples, nem muito menos ignorantes, tá difícil evoluir? Tá difícil? Tá nada, criatura. Vocês estão transformando o tempo todo, acrescentando novas habilidades a todo tempo, trabalhando as questões de vocês. A grande sacada é, como minhas duas amigas falaram muito bem aqui, a ideia do simples e ignorante é exatamente porque você comece com suas próprias pernas, comece com a sua própria vontade, fazendo a sua própria jornada e tendo as mesmas oportunidades que todos, de iniciar do zero, literalmente. A grande questão é que isso perdura. Nós não somos nem mais simples, somos extremamente complexos, né? Extremamente complexos, nem muito menos ignorantes, né? Nós temos uma gama de aprendizado, de habilidades diversas, e estamos a todo momento arquivando novas e novas e novas e novas habilidades com novas experiências. Dentro disso tudo, se nós percebermos, como espíritos,
Nós somos seres singulares, somos individualidade, portanto, não existe espírito igual a outro. Isso é uma coisa que, às vezes, inquieta os pais, né? Porque fala assim, mesmo espíritas, mesmo pais espíritas. Eu tenho 2 filhos criados na mesma casa, com as mesmas oportunidades, com as mesmas coisas, na mesma cultura, na mesma religião, na mesma sociedade, são criaturas totalmente diferentes. Claro, são espíritos diferentes, com trajetórias diferentes, com tendências diferentes. Portanto, eles criarão predisposições diferentes. Então, observe que nós somos seres singulares. E aí teve um aluno recentemente acho que foi ciclo 3, que eu dei aula, foi o 6, eu não me lembro mais, essa semana passada. E que virou para mim e fez assim, até os gêmeos univitelinos, até eles, porque o univitelino está onde? No corpo físico. E não em quem somos, né? Então, somos sim seres singulares, somos representação desse divino. Então, como minha amiga disse bem aqui, Ana, não vou esquecer mais, como Ana disse bem aqui, nós somos co-criadores. E vocês têm alguma dúvida que vocês são co-criadores? Vocês co-criam loucamente. Co-criam loucamente, na mente de vocês e no corpo físico. Portanto, co-criam no perispírito, que a gente vai ver já já. Então, nós co-criamos, porque nós somos o quê? Essa representação do divino. Nós também temos um propósito definido, ou um sentido de vida, né? Victor Franklin vai dizer que sentido da vida, ele não é algo que você descobre em livros, lendo. É algo que você descobre aonde? Vivendo. Vivendo. Teorizando é massa, mas vá para a vida, criatura. Esteja na vida, presente em você, com você, nas suas escolhas, naquilo que te representa. É ali vivendo a sua própria vida e não a vida dos outros, que você compreende, percebe ou descobre o seu sentido da vida, que foi algo que já veio com você como espírito e é uma bússola norteadora. É como se fosse uma linha mestra a nortear você em todas as experiências onde você está, independente da dimensão em que você esteja, né? E aí Adenauer vai até dizer mais. É um ser que ainda é estágio numa dimensão densa. Lógico, a Terra não é dos orbes mais densos. Não é. Mas também não é dos orbes mais sutis, né? Agni, para onde eu vou quando eu desencarnar? Só você que sabe, criatura, onde é que você vai? Qual é a dimensão que se afiniza com você? Porque isso também é um processo igualzinho, como a gente falou, o quê? De influência espiritual. Está dentro do mesmo processo. Quem somos, nós emanamos quem somos. Portanto, nós afinizamos com espíritos iguais. Portanto, vamos para dimensões que temos afinidade. Certo? Rapidinho, amiga, eu já vi a pergunta. Segura o tchan aí, senão eu esqueço. Um ser que recentemente adquiriu a consciência de si, e essa consciência de si que a gente está conversando aqui é a ideia de ser espírito. Tá? A consciência que você é para além deste personagem. Então, eu não sou Agni, eu estou vivenciando Agni. A Agni é uma excelente ferramenta minha, excelente mesmo, conformada por mim, representando a mim, mas não sou eu. É uma representação minha, por melhor que seja, e a melhor representação de tudo que eu já representei. É a melhor do que eu já fiz. Ou somatório, ou lógico. Observe que eu, ao longo do processo, eu fui tendo o quê? Adquirindo novas habilidades, fazendo melhores escolhas, criando melhores predisposições, elaborando as minhas questões psíquicas, automaticamente eu conformarei personagens o quê? Mais adequados e mais adaptados a quem eu sou. Mas eu tenho plena consciência, como eu brinco muito no ciclo 6, eu vivo como espírito na vida pragmática, aqui no dia a dia, a todo momento? Não, minha gente, toda vez que eu recebo meu contra-cheque,
Eu enlouqueço, porque eu faço a coma do que entra, do que sai, não bate. Algo não está batendo. Eu poderia viver com o meu espírito, né? Dizer o para quê desta possibilidade, né? O para quê disso tudo, né? Começar a fazer essa loucubração, mas eu consigo? Não, então eu vivo literalmente como espírito? Não, então o Adenauer está certo. Eu estou adquirindo consciência de quem eu sou, porque se eu tivesse a consciência real de quem eu sou, eu não estaria nessas querelas pequenas. Eu estaria num para-quê muito maior, vivendo verdadeiramente todo o processo, entendendo que aquilo ali é o quê? Transitório e que existe uma experiência e algo a ser trabalhado. Que se eu não sei lidar com o que entra e o que sai da minha vida financeira, é uma inabilidade minha. Inabilidade minha como espírito em lidar com minha dimensão financeira. Então, observe que isso é uma visão totalmente diferente do que eu tenho, pelo menos eu, não sei vocês, que eu tenho toda vez que eu recebo o meu salário. Tá? E aí, só para finalizar e passar para a pergunta. Um ser que se encontra num processo de integração de que é um espírito. Diga, amiga. Um princípio espiritual é um animalzinho que vai se individualizar e tornar um espírito. Ele encarna, ele vai nascer e vai... Eu fiquei com essa dúvida, assim, ele necessariamente vai nascer no mundo primitivo? Ele pode nascer no nosso planeta de provas e expiações? Porque você falou da parte densa. Existem muitos mundos mais densos, mundos menos densos. E aí eu fiquei pensando assim, são formados o tempo todo espíritos. E eles podem nascer espíritos na nossa dimensão, aqui no nosso planeta de provas e expiações? Bora lá. Princípio espiritual, como eu falei lá no início, princípio espiritual entra em contato com o fluido cósmico universal, se torna princípio inteligente. E esse princípio inteligente vem animando os diversos reinos, do reino mineral até o reino hominal. Na verdade, até o reino animal. É porque o hominal, gente, a gente separa o hominal do animal, mas a gente é do reino animal. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente passa pelo reino mineral, vai adquirindo habilidades, passa pelo reino vegetal, vai adquirindo, entra aí, tem uma trajetória aí de fungo, vírus, por aí vai. Mas está aí dentro, são subclassificações, mas está tudo aí dentro. Você vai para o reino animal, vai passando por todos eles, até você chegar no ponto de se individuar e ir para o homem. Aí você se torna espírito. É esse princípio inteligente que se individuou e se tornou espírito. E, a partir desse momento, você vai vivendo encarnações como espírito, ou vivendo em dimensões espirituais, porque todas as dimensões são espirituais. A grosso modo, qualquer dimensão em que o espírito esteja é dimensão espiritual. Mas, didaticamente, a gente separa como dimensão material e dimensão espiritual para dizer o quê? Os encarnados estão na dimensão material e os desencarnados estão na dimensão espiritual. Mas todas essas dimensões são espirituais porque são dimensões que são habitadas por nós, espíritos. Dentro desse processo, amiga, como você falou, nós vamos, como princípio inteligente, adquirindo habilidades, fazendo novas aquisições até o momento que chegamos a espírito. Né? Tem algumas questões que a gente vai ver mais no ciclo 2, mas, basicamente, nós espíritos, dentro do nosso processo de mente, nós temos estruturas que foram arquivadas dentro do coletivo, como coletividade, e estruturas que foram arquivadas como subjetividade, como individualidade. Né? Então, quando você está vivenciando aqui o seu processo do seu dia a dia, tem aprendizados seus, que é do coletivo, que vem desde essa caminhada que você tem como princípio inteligente, desde o reino mineral até o reino animal, e tem aquisições que são individuais, que foi no momento onde você se tornou o quê? Você se individuou e se tornou espírito. Então, nesse momento, você começa a olhar a estrutura a partir de uma subjetividade. Por exemplo, vocês estão aqui, todo mundo na aula, não é isso? Não estão na aula, não estão? Fiquei até nervosa agora. Estão na aula. Porque eu olhei, ficou umas cabecinhas assim, outras assim, no vago. Eu fiz assim, eita zorra, estão aonde? Desdobrados?
estão em outro lugar, estão pensando em outro lugar, porque às vezes você está aqui, não está nem desdobrado, está aqui realmente, mas a mente está em outro lugar. Né? Mas voltem para mim, pelo amor de Deus, que eu sou uma pessoa ciumenta. Viu? Não vão constelar aqui o processo da PRO, mas vamos lá. Todo mundo está aqui, não está? Todo mundo está avaliando a aula da mesma forma? Não. Essa aula está chegando da mesma forma para cada um aqui? Não. Quando vocês fazem isso, vocês estão mobilizando de vocês subjetivamente e adquirindo processos e experiências a partir da subjetividade de vocês. Isso vai ser arquivado. Né? Vocês não arquivam a aula toda, mas vocês arquivam aquilo que vocês consideram como algo que vai acrescentar, seja compreendido ou não compreendido por vocês. Isso vai ser arquivado. Né? Então, dentro desse processo, amiga, esse animalzinho que veio, né, esse princípio inteligente, vamos mudar o termo, esse princípio inteligente que veio galgando dentro da... Isso aí vocês vão ver em evolução, pelo amor de Jesus, não vou tomar aula de evolução e esquecer de espírito. Que veio arquivando experiências dentro da coletividade, a partir do momento que esse indivíduo, ele se torna espírito, e todo esse aprendizado continua ali, não é jogado na lata do lixo. Continua ali, mas é um aprendizado como o quê? Como coletividade. A partir do momento em que nós nos tornamos espíritos, nós ainda aprendemos dentro da coletividade? Sim. Mas também aprendemos muito a partir do quê? Da individualidade que somos e da subjetividade que somos. Ô, Agni, é só um detalhezinho em relação ao princípio espiritual, que você já explicou muito bem. E teve determinado momento que você fala da inteligência no reino mineral. Sim. Aí, ali, os atributos dos espíritos, um dos primeiros atributos é a inteligência. Sim, que a gente viu no slide anterior. Não é? Então, assim, aí eu fiquei pensando, inteligência no reino mineral, como assim? Aí é princípio inteligente. Princípio inteligente? Mas o princípio inteligente, o próprio nome dele já diz, você vai ter, dentro do processo... É porque, gente, essa pergunta já é evolução, viu? Eu acho que o povo do básico vai me matar mesmo, mas preste atenção. Dentro dos diversos processos de aprendizagem dos princípios inteligentes, você não pode comparar a inteligência de um princípio inteligente que habita um reino mineral, numa estrutura mais simples, ao do homem. Não, mas assim, porque a inteligência é um atributo do espírito. Do espírito. Do espírito. Então, por isso que eu estou Isso. assim, detalhando a fala do princípio inteligente, porque a inteligência só acontece quando você tem consciência e capacidade de escolha. Se você Então, entender a inteligência como a gente entende a inteligência do homem. do espírito. Exatamente. Do espírito. Exatamente. Por isso que eu fiquei assim perguntando. Mas se você olhar dentro da própria Mineral. Gênese do Livro dos Espíritos, o princípio inteligente, ele vai agregando o conteúdo e até a noção de consciência e de inteligência vai sendo agregado até chegar no espírito, que é essa noção que a gente tem de inteligência e de consciência. Porque assim, o que eu já sempre ouvi falar assim, que no mineral existe uma afinidade. Isso, uma das habilidades que se tem de afinidade, de No coesão. vegetal é a sensibilidade. É uma das habilidades. No homem é que vem a capacidade Como no de animal, escolher. como no animal é o instinto. É uma das habilidades. Não é a habilidade única que é aprendida, mas é uma das. Foi somente um detalhe para não confundir. Não, tranquilo, pode falar, Rô. Diga, amigo. Amiga, desculpa. Falou no slide anterior que o espírito vive nessa densidade e que a Terra, não um dos mundos mais densos, Sim. a gente pode entender que quanto menos denso o mundo, mais evoluído, ou isso não tem nada a ver? Na verdade, a questão de densidade, ela está muito vinculada à formação de fluido. Né? Vocês vão ver isso em aulas posteriores. Né? O nível de densidade é o nível de condensação fluídica daquele orbe. E os espíritos que vivem no orbe ou nas dimensões têm o mesmo nível de densidade por afinidade. A gente vai ver isso até aqui mais na frente, casando muito com o espírito. Mas eu vou deixar essa parte de orbe, de densidade, para a aula de evolução. Eu acho que é a quarta, né? Eu estou até perdida. Diga. É a próxima. Quem é o palestrante, o facilitador?
É esse espírito maravilhoso é que vai responder tudo isso. Vem, amiga. Oi, Agnes, boa noite. Então, quando você fala que no nosso processo evolutivo nós passamos por várias etapas, né, de formatos, né, e tudo mais. Então, assim, mineral, né, fungo, bactéria, como você falou. Então, assim, hoje nós somos seres, né, humanos aqui. Então, isso você quer dizer que em outras encarnações nós teremos outros formatos? Não, quer dizer que você já passou por isso, criatura. Você já passou pelo princípio inteligente. Você é espírito, você não evolui. Sim, não, você não evolui nem estagna, você sempre evolui. Sim, mas nessa evolução, é isso que essa é a minha dúvida. Nessa evolução, tem alguma outra que a gente vai... Você pode ter conformações de corpos diferentes, mas isso, nunca retornando a corpos anteriores. Não é isso que eu quero dizer, não. É exatamente isso que você falou, de corpos diferentes. Sim, porque você tem... O homem é a melhor conformação de corpo desse orbe, gente. Deste orbe. Não quer dizer que todos os orbes, em todas as dimensões, a conformação hominídea é a melhor conformação. E nem que a melhor conformação se assemelha a esta daqui. Né? Então, você vai habitar corpos individualizados e corpos que se assemelhem ao grau de densidade de evolução em que você esteja, em dimensões ou em orbes diferentes. Bora lá. Sim, por favor, aqui. O espírito não retrograda. Amiga, espera aí. Pode estagnar. No livro dos espíritos tem assim, estagna, mas não retrograda. Rapidinho, Ana, porque tinha um dedo ali há mais tempo, ali, muito mais tempo. Boa noite. Eu sou Rosana. Oi, Ró. Sou bem ignorante em espiritismo. Amiga, não tem isso não, pare com isso. Mas estou aqui para aprender. Não existe isso. Estou aqui para aprender. Tá. Então, assim, só recapitulando, só complementando a pergunta. Então, aqui, como espírito, nós já passamos lá atrás, meu espírito, eu como espírito, já fui pedra, já fui fungo, bactéria, não é isso? Uhum. Mas gostam da aula de evolução, né, menina? Estou doida para saber quem é essa alma que vai dar essa aula. É Nil? Ô, gente, perturbem minha mãe. Perturbem ela vai adorar responder isso, vai me matar se eu estiver matando a aula dela, vai. Então, ok, é só para recapitular mesmo, porque assim, para mim, que estou aprendendo agora, né, não sou espírita, eu estou vindo através de amigos, então ainda estou, sabe? Na aula da semana que vem, que Nil vai falar sobre o processo evolutivo. Ela vai falar bem sobre esse processo de evolução dos princípios inteligentes. Então, você, Rosana, espírito, antes de se tornar espírito, você era princípio inteligente e foi habitando diversos tipos de reinos e agrupamentos de corpos diferentes. E junto com essa formação de corpos diferentes, você também foi formando um corpo que a gente vai falando aí, que não é este perispírito que eu vou falar, porque eu vou falar do perispírito nosso, como espíritos, como individualidade, a partir do momento no que nós nos individuamos, certo? Mas ele não é. Se vocês pegarem, tem estudos, isso é até da década de 90, tinha uma máquina fotográfica que, às vezes, quando você fotografava, ela via a estrutura áurica. Né? A estrutura áurica, ela é como se fosse uma onda eletromagnética emanada pelo perispírito. Se tiravam foto de pessoas, se tiravam foto de animais, se tiravam foto de plantas. E nos 3 reinos, o hominal, que para mim é a mesma coisa que o animal, porque não existe isso dentro da diferença na biologia, mas a gente separa, então eu vou botar separadinho para vocês. Hominal, animal e vegetal, nos 3 já tinha aquela emanação o quê? Áurica. Então, se você tem emanação áurica, você já tem a formação de um perispírito. Mas, como eu disse, a Robélia, da mesma forma que as habilidades vão sendo integradas ao longo do princípio inteligente, esse perispírito ele também não é o nosso perispírito, com todas as camadas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é, sim, uma formação rudimentar de perispírito inicial desde o reino vegetal. Certo? Então,
em Cunil, vocês elaboram isso melhor de Mas evolução. só para finalizar, quando a gente é criado simples e ignorante, só para voltar um pouquinho, Tá. é o simples e ignorante quando a gente se forma espírito, quando a gente se já passa para a etapa hominal. É isso? Quando nos individuamos, Isso. saímos de princípio inteligente Então, para nós somos espíritos. simples e ignorantes. Não, vocês Não começaram. cada encarnação. Vocês começaram princípio inteligente, princípio espiritual, simples e ignorante. Foram habitando diversos reinos, agregando diversas experiências, diversas habilidades. Então, quando vocês se individuam e se tornam espíritos, vocês ainda são simples e ignorantes? Não. Então, agora que eu entendi. Vocês não são. Lá Vocês têm uma e gama aqui. de aprendizado como o quê? Como coletividade. Agora, como individualidade, no primeiro momento que vocês se individuaram para hoje, o que está aqui assistindo aula, é a mesma estrutura? Não. É o que o Roberto disse bem, vocês não são tábula rasa. Né? Vocês têm uma gama de quantidade, de conteúdo, de habilidades muito maior hoje em dia do que do primeiro momento em que vocês se individuaram. Tá? Sim, Ana, voltando para você. Está lá realmente no Livro dos Espíritos, que nós, espíritos, estagnamos e não evoluímos, estagnamos ou evoluímos. Mas aí eu discordo. Literalmente, eu tenho o direito de discordar. Né? Porque eu não posso ser obrigada a ter que concordar com tudo que leio. Por que eu acho que a gente não pode estagnar? Vocês... Aqui eu estou vendo a galera aqui de 30 plus, né? De 30 para cima. Tem alguém menos de 30 aqui? Ô, Glória! Amiga! Eu estava na minha frente, Júlia. Você tem quantos anos, Júlia? 20, mamãe. Ave Maria. E meu amigo aí no fundo? 28. Não, amigo, você está quase no 30 plus, viu? Deixa eu te falar, você está mais perto do 30 plus do que Júlia. Tá, vamos lá. Tirando Júlia. Ah, que nada. Júlia é espírito do século XXI. Vou pegar os que não são. De meu amigo lá, como é seu nome? Lucas. De Lucas para o resto todo, que não são espíritos do século XXI, são do século XX. Preste atenção, vocês são a mesma criatura que vocês eram há 10 anos atrás? Mas não diz que pode ficar estagnado. Mas, Agni, eu sou uma criatura boa. A gente vai ver a escala espírita. Você é uma pessoa boa. Até pisar nos calos. Até alguém te futucar de uma forma que te incomode. Né? Aí você vai mostrar todas as nuances do espírito que você verdadeiramente é, com todas as tendências gostosas que você tem. Então, observem que vocês não ficam estagnados. Vocês estão o tempo todo o quê? Acrescentando algo novo. Então, eu discordo disso aí. Para mim, nós estamos evoluindo, independente de termos consciência e querermos fazer o tempo todo. Tem várias coisas que acontecem aqui, que não necessariamente... Olha um dedo ali, ó. Que não necessariamente eu quero estar como personagem, como Agni, querer estar participando disso. Né? Mas se eu não sou personagem, se eu sou espírito, né? A pessoa que conduz este carro não é este personagem, mas sou eu como espírito. Portanto, tem processos que vão ocorrer que, independente do personagem desejar ou não desejar querer fazer, isso está ocorrendo. Diga, amiga, que eu já estou na metade do tempo e não terminei a aula. Boa noite. Só para concordar contigo e me sentir até à vontade, assim, de que eu também sempre tive esse pensamento de que a gente não tem como estagnar. Mas, coincidência ou não, ontem eu encontrei uma prima e ela falou assim para mim: Fábio, você vai fazer de novo a ULI, né? Eu já me formei há alguns anos. E eu falei, vou. Ela falou, mas a sensação não é de estagnar? Tipo, você vai fazer a mesma coisa? Eu falei, mas eu não sou a mesma pessoa de anos atrás. Nem a ULI é mais a mesma. Nem a ULI é mais a mesma. Então, estar aqui, revendo esses conceitos, com novas perguntas, com a minha nova mentalidade, mostra que, para mim, só confirma que estagnar não existe muito, né? Porque estamos sempre em outra perspectiva. Então, faz muito sentido para mim. Eu ouvi essa pergunta ontem dessa prima, assim, como se dissesse, você vai fazer mais do mesmo?
Eu digo, não existe mais do mesmo. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. Olha, eu conheço o Luciano, tá ali. Luciano é uma pessoa tímida. Vou falar dele aqui hoje. Luciano, levanta a mão aí, vá, para todo mundo saber quem que eu estou falando. Lu trabalhou comigo quando eu praticamente no início alizinho. Uma pessoa, um espírito novo. Né? Você vê? Novo. Baixa. Eu conheço ele há muito tempo. Definitivamente eu não sou mais a mesma pessoa que ele conheceu e trabalhou na mediúnica há anos atrás. Definitivamente. Ele já viu diversas aulas minhas. Não vai ser nem de longe mais o que foi. Né? Não tem como. Então, nós, espíritos, estamos num processo contínuo. Independente de querermos, consciência ou não, nós estamos num processo contínuo de evolução, de transformação, de aprendizado. E aí, trazendo os nossos atributos, inteligência, olá, Ró. Inteligência, imaterialidade, invisibilidade, imponderabilidade. Essas são o quê? Nos nossos atributos. Né? E aí a gente vai entender que, por sermos espíritos e por estarmos habitando diversos tipos de dimensões e de orbes, nós temos que criar um corpo que sirva de quê? De relacionamento com o externo. Né? Então, este corpo, a gente vai dar nome de quê? De perispírito. Tá? E aí, Zimmermann, Zalmino Zimmermann, eu gosto muito desse livro. É um livro grosso, viu? É um livro bem grosso de perispírito. Mas eu gosto muito dele. E Hernani, com modelo organizador biológico, é outro que eu gosto muito, que são dois livros que eu acho que, para mim, trazem bem sobre perispírito. Tá? Eu recomendo os dois. Ele vai dizer que é o perispírito responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. Durante todo o processo. Totalmente todo o processo. Um corpo sutil, perene, o mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Até aí, tudo bem? Bora lá. Então, essa formação do perispírito, a gente já falou até um pouco sobre isso, ela vai acompanhar, lógico, se eu vou reencarnar na Terra, esse perispírito tem que ter, no mínimo, o quê? Fluidos parecidos, fluidos próximos, para eu poder reencarnar aqui. Se eu vou estar numa dimensão espiritual, esse perispírito também tem que ter o quê? Semelhança fluídica da dimensão espiritual em que eu estou. Tá? Então, ele é formado a partir do fluido cósmico universal, e é lógico constituído pelo fluido cósmico universal, fótons, elétrons, fluidos ambientais do planeta e fluidos do próprio espírito. Né? E aí Hernani vai falar muito sobre isso, e ele fala bastante mesmo sobre que esse perispírito, ele é literalmente modelado por nós e modela o corpo físico. Quem somos impregna no perispírito, portanto, este perispírito impregna onde? No corpo físico. Então, quando a gente chega a ver algo no corpo físico, seja marcas de nascença, vocês vão ver na aula de reencarnação, seja síndromes, transtornos, doenças, seja o que for que vocês chegam a ver no corpo físico, isso já está aonde? No perispírito. Mas isso tem origem aonde? Nas experiências do espírito. Tá? Você ia levantar, amiga? Porque você fez uma espreguiçadinha só, não foi? Que lindo, bora. Então, as funções do perispírito. Contenção. Ô, espírito, boa noite. Mas é bom que eu tomo café. Vai, pergunte. Tudo bem? Meu nome é Adriano. Eu estou com uma dúvida referente ao perispírito. Você me informou que o perispírito vai evoluindo com o espírito, podemos dizer assim. Vai sendo modificado juntamente com o processo de transformação do espírito, de evolução do espírito. Pronto. Com essa evolução contínua, podemos dizer que o perispírito ele tem várias camadas? Ah, tem, a gente vai ver isso. A gente é uma cebola. Pronto. Literalmente uma cebola. Era essa dúvida. Ô, amigo, fale mais, eu estava bem no café. E o bicho está esfriando.
Diga, Rô. Fale, Rô. Fale. É assim, só reforçando o que ela já falou, que o perispírito é um modelo organizador biológico. É a forma do corpo a partir das experiências espirituais de cada um. Só isso. Tem para tomar café. Arrasou. Amiga, você me ajudou, porque o ar-condicionado está batendo em cima do ordinário. O bicho já estava quase frio já. Café é frio, gente. Ninguém merece. Mas eu já tomei. Como enfermeira, eu já tomei frio, requentado e com pó. Já tomaram café com pó? É aquele que não é filtrado direito, porque o filtro já tem uma encarnação inteira na cafeteira. Coisa de enfermeira. Dê um plantão e você vai ver habilidades fantásticas que a enfermeira adquire. Uma delas é gostar até daquilo que não tem como se suportar no dia a dia. Mas bora lá, vamos botar aqui. Então, contenção eu já falei, ligação entre quem somos e o corpo físico, tá? Intercâmbio, e aí vocês vão ver muito isso no ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4, quando falar de mediunidade. A gente vai voltar muito nesse assunto. Vocês vão ver aqui no básico também, quando falar de médiuns e mediunidade, vai se retornar sobre exatamente essa função de fazer um intercâmbio entre dimensões, entre espíritos. Sede da memória, né? E aí é uma grande questão. Eu gosto muito daquele filme Todo-Poderoso. Vocês já viram? Com Jim Carrey. Né? Ele encontra Deus. E aí ele chega, porque ele estava questionando que Deus não fazia o trabalho dele direito. E aí ele encontra Deus, e aí Deus fez, pronto. Então ele passa os meus poderes, faça você, então, agora, melhor do que eu. E aí, nesse momento que ele está conversando com Deus, Deus abre parecendo um gaveteiro assim, que bate quase lá do outro lado, com tudo aquilo que ele já vivenciou naquela vida. E toda vez que eu falo da sede da memória, muita gente pensa que o perispírito é como se fosse o quê? Um HD, né? Um gaveteiro, que arquivasse todas as experiências que nós vivenciamos. Na verdade, nós arquivamos sim, mas somente aquilo que ou que é integrado e entendido pelo espírito, ou aquilo que não é integrado, que não é entendido pelo espírito, mas que ambos tocam o quê? A nossa subjetividade. E a gente vai perceber isso ao longo da ULI. Né? Então, nós não os arquivamos. Vocês não vão lembrar da aula de hoje. Definitivamente, quando vocês chegarem em casa, vocês vão ter arquivado, no máximo, 20% de tudo que eu falei. Se vocês não forem ler, escrever, né? Porque o aprendizado é isso, só ouvindo, não arquiva nem 10% a 20%. Mas eu vou dar 20% aí, de graça, aí para vocês. Daqui a 2 dias, isso vai ser lembrado? Não. Rô, pare com isso. Algumas. Mas a grande questão, que vocês vão ficar muito lembrados, é o que vocês estão gerando a partir da subjetividade de vocês. Quando vocês estão assistindo a aula, por exemplo, Adriano, tudo que eu estou falando está gerando uma emoção e um sentimento nele, durante essa aula. Essa emoção e esse sentimento vai ser elencado mais tarde, que vai fazer ele lembrar do que eu falei especificamente, que agregou, ou seja, que ele entendeu, ou que ele não entendeu e incomodou ele naquela fala. E aquilo ali vai ser lembrado. Então, na verdade, a nossa sede de memória é a partir do quê? Daquilo que nós integramos ou não integramos, mas tudo isso tem que partir de um quê? De algo que nos toque. Se vocês perceberem, regressão de memória, hipnose, recordações espontâneas de vidas passadas, tudo começa a partir do quê? De uma emoção ou de um sentimento que faz você lembrar de um processo ou que foi extremamente, vamos dizer assim, de fácil, uma habilidade, né? Algo que você conseguiu lidar com clareza a partir da sua percepção como espírito ou não. A partir do momento onde você não conseguiu lidar com aquilo. E a partir do momento você se recorda daquele momento específico. Então, é por isso que nós arquivamos, mas não com essa ideia de quê? De um HD, de um fichário. Não exatamente com essa ideia. Tá bom?
Individualizadora. O perispírito representa quem somos, né? E aí vocês vão ver, Zalmino, ele fala até de odor, né? Nós emanamos odores, tanto que médiuns olfativos, eles sentem os odores perispirituais dos espíritos que ali estão, encarnados e desencarnados. Então, vocês emanam odor, vocês emanam cor perispiritualmente. Então, tudo isso representa o quê? Quem vocês são. Exatamente quem vocês são. Instrumental, porque vão ter diversas estruturas, e esse perispírito ele serve, sim, como instrumento, como forma de ser utilizado. Ele também é sustentador, e a gente vai ver mais lá na frente, com a questão energética, propriamente dita, e organizadora, como Robin disse, e aí vocês vão ver o livro de Hernani, eu recomendo, Hernani Guimarães, onde ele fala exatamente sobre o modelo organizador biológico. Mas isso também é uma aula de reencarnação, que é uma aula que eu até gosto de dar, que fala exatamente como é a conformação deste corpo físico. E como o perispírito, neste momento, ele vai auxiliar muito nisso, né? E aí vai casar também com marcas de nascença. Então, nós espíritos, nós modelamos um perispírito, e este perispírito, ele modela a todo momento, desde o momento do início da formação do corpo físico até o desencarne do corpo. Nós estamos o tempo todo interferindo do perispírito para o corpo físico, esse corpo físico. Ou seja, o tempo todo vocês estão modelando, vocês estão plasmando coisas no corpo físico. Tá? Diga, amiga. Me chamou a atenção aqui uma coisa. Às vezes a gente sente um odor, né? Eu poderia sentir esse odor de outras reencarnações. Por exemplo, eu acho que todo mundo já sentiu alguma coisa. Pô, esse cheiro me lembra alguma coisa. Eu fico na dúvida, assim. A gente pode trazer sentimentos, sensações de vidas passadas, eu como espírito hoje? Isso que eu falei de odor do perispírito é o que você emana como perispírito, tá? Isso é uma outra coisa. Isso que você está falando é o seguinte: quando a gente tem recordações, diversas coisas podem trazer uma recordação espontânea, né? O odor é um dos, o gosto é um dos. Ou quantas vezes vocês comeram alguma coisa que lembrou alguém, ou alguma coisa que vocês viveram. Eu não estou falando de outra encarnação, não, gente. Bota nessa. Então, observem. Isso acontece com paladar, isso vai acontecer com algo que vocês veem, com algo que vocês sentem de odor, ouve, tátil. Então, todos os órgãos do sentido, eles podem favorecer uma recordação espontânea desta encarnação e de outras encarnações. Porque no momento que ele aperta o botão, né, o sentido, ele aperta o botão, ele gera uma emoção, gera um sentimento e que vai naturalmente te regredir para algum lugar, que não necessariamente é desta, né? Recentemente eu estava assistindo eu assisto dorama, viu, gente? Diz assim, não dê risada não, Luciano, pare, viu? Mas eu assisto, amigo, viu que eu mudei? Eu assisto dorama. E eu estava realmente, amiga, estava assistindo um doraminha básico. Estava assistindo. Tem o quê, amiga? Tem uns dorama bom, que casa bem com o espiritismo. Tem uns que é besterol, só romântico, besteira pura. Mas tem uns que são bons mesmo. E aí, eu estava assistindo um dorama e que especificamente tinham aquelas cerejeiras. E quando eu estava vendo a cerejeira, a flor de cerejeira caindo a pétala, aquele estímulo visual me levou para um momento específico em outra encarnação, onde eu estava vendo a mesma cena das pétalas de flor de cerejeira caindo, em um outro lugar, em um outro momento. Então, necessariamente, pode ser qualquer estímulo, visual, tátil, olfativo, auditivo, gustativo. Tudo isso vai te lembrar uma emoção que você vivenciou e te trazer para uma experiência que está lá arquivada no perispírito. Certo? Diga, amiga. Oi, Agnes, Solana.
também ignorante. Então, Ô, aqui gente, não aprendendo parem de estar muito. se chamando de ignorantes, viu? Parem com isso. Dá para traçar um paralelo, o que é perispírito e o que é espírito? Eu ainda não consegui. Você é espírito. Observe aqui, vou voltar cá. Né? Volte certo, Agner. Aqui. Atributos seus. Um deles está ali. Né? Imaterialidade. Não é matéria. Perispírito é matéria. É matéria. Volte lá. Ai, o primeiro slide. Ui, volta. Volte lá. O divino, ele só cria 2 princípios. Né? O que nós chamamos de espírito, que eu já falei, princípio espiritual, depois princípio inteligente, depois espírito. E tudo que não é espírito é o quê? Perispírito é matéria. Perispírito é formado a partir de quem somos? Espíritos. Tá? Então, nós formamos o nosso perispírito. E modelamos ele a todo momento. Com tudo aquilo que somos. Através de toda a complexidade que somos. Entenderam? Então, o perispírito ele é um corpo que semimaterial, mas ele ainda é matéria. Certo? Porque ele é composto o quê? Volta lá. A gente já falou isso. Olha lá. Fótons, elétrons, fluido cósmico universal, fluidos do ambiente do planeta e fluidos do próprio quê? Espírito. Então, ele é um corpo criado por nós. E este corpo criado por nós modela um corpo físico. Ajudou? Vou fazer igual a oftalmo. Melhorou ou piorou? Eu tenho mais agonia com essa pergunta do que quando me dizem assim, tem que trabalhar com uma amorosidade. Quem é que não é amoroso, gente? Amorosidade todo mundo é. Pelo amor de Jesus. Bora. Espera aí, espírito. Deixa eu pular aqui o slide certo, senão eu vou ficar enlouquecida aqui. Aqui, vamos, vá. Pergunte. Amiga de azul aqui. Suzana. Então, quando a gente vai encarnar, o espírito molda o perispírito para a gente, quando a gente encarnou, tá lá, vai moldando durante a nossa passagem. Aí a gente desencarna. O que acontece com o perispírito? Bora lá, criatura. Você espírito, no processo que a gente falou aí, que é a aula de Dona Anil, de evolução. Não, ela vai me matar, velho. Ainda bem que essa zorra não fica ao vivo. Eu vou logo dizer a ela, não me crie problema, dê sua aula, elabore sua frustração. Quando você, princípio inteligente, uma das coisas que o princípio inteligente vai agregando nos últimos reinos é uma formação rudimentar de perispírito. Quando nós nos individuamos e nos tornamos espíritos, nós formamos um perispírito, que você vai ajustando ao longo dos seus processos e contatos, nas diversas dimensões, com os diversos aprendizados. Mas você lá, no momento em que você se individuou e se tornou espírito, você conformou o quê? Um perispírito. Tá? Então, independente da reencarnação, da desencarnação, da dimensão que você esteja, você sempre estará com esse perispírito. Mas como meu amigo disse bem, falou aqui, por sermos uma cebola, e dentro do processo evolutivo, a gente vai retirando os processos mais densos e sutilizando esse perispírito a partir do momento que você também já está no processo de quê? De maturidade maior, ou como a gente gosta de chamar, evolutivo. Certo? É o que, amiga? Então, é um só perispírito para várias reencarnações. Isso, amiga. Você muda o corpo físico. Ajusta o perispírito, mas o seu perispírito ele foi conformado lá atrás. Mas você está ajustando ele o tempo todo. Porque você, espírito, vai o tempo todo utilizando esse perispírito como uma ferramenta. E uma delas é exatamente o quê? A demonstração de quem você é dentro de sua totalidade. Tá? Então, você vai ajustando, modelando, sutilizando esse perispírito. Ok?
Segura o dedo aí, gente. Diga, amiga. Diga, Ana. Primeiro, eu já reformulei minha ideia com relação à estagnação do espírito. Arrasou, Você Ana. tem toda a razão e a colega aí também. Arrasou. Já reformulei. arranjei outra aqui para ficar comigo nesse mundo. Olha. Agora, com relação a espírito, né, em dado momento, Agnes, você disse assim, espírito não é matéria. Aí eu me lembro do Livro dos Espíritos que Kardec chama o espírito de imaterial, e aí o espírito, né, corrige. Imaterial, não. Aí ele dá um outro nome e diz assim, a partir do momento em que é uma criação de Deus, existe. Então é matéria. Apenas lhe foge aos sentidos do que você não conhece. Ele chama de matéria quintessenciada. Sim, ou centelha divina. É. Né? Mas a verdade é assim, é uma coisa que eu gosto muito de brincar. O Livro dos Espíritos, ele é do século XIX. Sim. Se você for pegar agora no século XXI e pedisse para reescrever, Kardec reescrever, os espíritos recodificar aquilo ali, viria com outras informações. Sim, então, a gente sim. tem que ajustar o processo. Né? Se eu entendo matéria hoje, se eu chegar para a matéria, for para a física, matéria, ela possui elétrons, prótons, nêutrons e por aí vai. Espírito tem isso? Não. Então, eu não posso chamar de quê? De matéria. Mas dentro do século XIX, ia se entender dessa forma? Não tinha como, gente, porque esse conhecimento não estava lá ainda. Né? Então, quando eu falo que espírito não é matéria, é porque eu já estou traduzindo a partir do século que eu estou. Que apesar de ser um espírito do século XX, eu estou dentro do século XXI. Então, por mais que eu entenda que é matéria quintessenciada ou centelha divina, a partir do momento que eu boto o nome de matéria, eu estou igualando ao quê? A fluido cósmico universal. Sim. E eu não posso igualar. Mas foge ainda ao nosso conhecimento, Sim. mesmo no século XXI. Concordo, Ana. A gente ainda não tem acesso a esse conhecimento dessa matéria sutilizada, Concordo. que é o espírito. Só que a partir da física quântica, eu não posso dar mais o nome de matéria. Eu, Agni, não consigo mais dar o nome de matéria. Porque eu entendo que o que é matéria possui elétrons, prótons e nêutrons. E o espírito não possui isso. Pai, espírito sim, mas espírito não. Então, assim, é isso que eu estou dizendo a vocês. Eu vou trazer o Livro dos Espíritos? Vou. Mas eu, Agni, não consigo estar dentro de um século e trazer uma linguagem do século XIX sem atualizar isso. Tá? Concordo, está lá escrito, lindo e maravilhoso, mas eu não posso chamar de matéria. Porque, para mim, a física quântica disse que matéria possui o quê? Elétrons, prótons e nêutrons, e pode ser pesada. Perispírito pode ser pesado. Para o conhecimento aqui do homem, sim. A partir do homem agora. encarnado, sim. Sim. Mas quando a gente se elevar, quando a gente se sublevar, nós entenderemos a matéria que é Pronto. constituída o espírito. Porque ainda a evolução em que nós nos encontramos, não nos cabe ainda essa compreensão. E talvez, Ana, nem dê esse nome de matéria. Talvez se chame de outra coisa. Mas não vamos fumar essa hoje. Está dando já nó na minha cabeça. Propriedades do perispírito. Emancipação, expansão, plasticidade, penetrabilidade, aparição, materialização e tangibilidade. Todas essas propriedades do perispírito, eles tanto contribuem para o próprio corpo físico, como para todos os aspectos que a gente falou aqui, ó, de ligação, intercâmbio, individualizadora, instrumental, sustentadora, organizadora, contenção, sede da memória, porque, na verdade, essas propriedades vão auxiliar a todas aquelas funções. Tá? E aí eu vou dar uma aceleradinha, senão a Tânia me mata. Bora lá. Camadas, a bendita cebola que meu amigo me perguntou ali. Né? Que é uma coisa que muita gente pergunta. Qual a diferença de nós, tidos encarnados, para os tidos desencarnados? Só 2 corpos, que é o corpo físico e o duplo etéreo. Só 2 corpos. Né? Porque a função do duplo etéreo, que é o segundo corpo, é basicamente nutrição energética do corpo físico. A partir do momento que você não tem mais corpo físico, tem necessidade de ter essa camada?
Não. Então, a única diferença de nós encarnados para os desencarnados são esses dois corpos. Tá? O perispírito, propriamente dito, ele possui 5 camadas. E aí, meu amigo, como é seu nome? Adriano, dentro do nosso processo de maturidade como espíritos, de evolução espiritual, a gente vai sutilizando essas camadas. Tá? A primeira camada, que é tida literalmente, o perispírito, em alguma literatura vocês vão achar como corpo astral, é a mesma coisa, é a camada mais densa, né? Literalmente. É nela, e também no duplo etéreo, que estão os centros de força, e a gente vai falar um pouco mais disso, mas isso é um assunto bem do 2. E aí eu vou dar uma pincelada, mas vocês vão ampliar isso mais lá na frente, tá bom? Nessa camada também está ali a usinagem de fluidos, o quê? Perispirituais. A gente vai ter 2 outras camadas, que é o corpo mental superior e o corpo mental inferior. Que são 2 camadas, lembra que eu falei a vocês que nós arquivamos emoções e sentimentos, compreendidos e não compreendidos ao longo do nosso processo como espíritos? Essas 2 camadas, elas fazem exatamente esse processo. Depois você vai ter o corpo búdico e átmico. São as 2 mais... Como uma cebola, vocês já viram como é uma cebola? Já viram. Todo mundo já viu uma cebola aqui. A cebola, as camadas, quanto mais interna, não é isso? Mais sutil ela vai ficando. Quanto mais externa, mais grosseira são as camadas dela. É exatamente isso. O corpo búdico e átmico são os 2 corpos como se fossem mais sutis, por assim dizer. O corpo búdico é literalmente como se fosse a sede da consciência, ou, como a gente vai ver dentro da ULI, como se fosse o quê? A mente. Né? Essa representação, essa ferramenta que a mente é. E o átmico é literalmente como se fosse uma película, que faz exatamente aquela função de quê? De proteção, de contenção do próprio espírito. Certo? Dúvidas até aí? Então, quando a gente vai habitando as diversas dimensões, vivenciando as diversas experiências, nos diversos orbes, nas diversas dimensões espirituais, a gente vai adequando este perispírito ao que vai ser vivenciado. E, logicamente, impregnando nele aquilo que nós somos agora. Agora. O que estamos naquele momento. Lembram do filme Nosso Lar? Vocês devem ter visto, o primeiro. Lembram do Nosso Lar? Na primeira cena de Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, como é que ele está lá? Lembra aí? Mas além de sofrimento e aflição, como é que estava o perispírito dele? Além de escuro. Ele estava doente. Lembra como é que ele foi que ele morreu? Como foi o desencarne dele? Ele teve um problema gástrico. E aí ele tinha como se fosse uma chaga, exatamente nessa região aqui do estômago. Quando ele desencarnou, aquilo continuava com ele. E é algo que a gente sempre se pergunta, quando a gente desencarnar, o perispírito leva impregnações do corpo físico? Claro, gente. Claro, da mesma forma que quando a gente reencarna, a gente não traz o que é nosso, vocês acham que não vão levar daqui para lá? Vão levar. E vai necessariamente ter o mesmo tempo que André Luiz esteve lá. Não foi um tempo para ir se curando, se readaptando. Não teve todo esse processo? Todos nós também teremos. E é exatamente por ele ser um corpo semimaterial ou material mesmo, que ele vai o quê? Ajustando. E adequando a partir do quê? Da vontade de percepção do próprio espírito. Certo? Centros de força. Centros de força, ou também chamados de chakras, vocês vão achar com os 2 nomes, eles são como se fossem órgãos, né? Vocês vão achar ele tanto no perispírito como no duplo etéreo. Eles têm de forma mais sutil no perispírito, de forma um pouco mais densa, menos sutil no duplo etéreo. Mas, como eu disse, vocês no duplo etéreo, ele é uma camada específica de quem? De nós encarnados.
né? Os desencarnados, eles não têm duplo etéreo. Eu me lembro muito tempo atrás, quando eu estava assistindo essa aula de perispírito, isso tem muito tempo, aí no lugar de vocês, tinha um facilitador, que eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui, eu não consigo me lembrar, que aí ele virou e falou assim, lembra de filme de terror, que quando você está ali naquele cemitério, parece que tem uma névoazinha saindo dos túmulos? Essa névoazinha é como se fosse o quê? A decomposição de quem? Do duplo etéreo. Do duplo etéreo. Né? E aí, uma vez, eu estava literalmente no enterro de uma mãe, de uma amiga, naquele horário, porque hoje em dia o cemitério não fica mais aberto até a noite, só no interior, né? No interior ainda fica. Mas hoje em dia fica até um determinado horário, depois fecha e só abre de novo no outro dia. E aí eu estava no velório de uma mãe de uma amiga, naquele horáriozinho que meu pai chama de lusco-fusco. Eu não sei o que é o lusco-fusco, mas é aquele horáriozinho assim de 5 horas, 5h30, né? Que é quase um crepúsculo, né? Meu pai chama de lusco-fusco, eu não sei, você sabe por quê, Ana? É a transição de tarde, a transição da tarde, ou seja, diminuindo a luminosidade da tarde e passando para a noite. Então, exatamente, que é esse estado transitório entre o quase luz e a falta de isso. Menina, eu tenho 39 anos ouvindo esse lusco-fusco e ele nunca explicou o que era isso. Mas essa fase aí. E aí eu sou médium há muito tempo, eu sou médium desde os 7 anos. Na verdade, eu sou médium, como vocês também são, mas a mediunidade eclodiu ostensivamente com 7 anos de idade. Eu tenho 39, então faço as contas. E uma delas que eclodiu logo no início foi a vidência. E aí eu estava nesse momento do lusco-fusco, que a Ana falou brilhantemente, olhando, né, ali naquele cemitério Jardim da Saudade, que é um dos cemitérios que eu mais gosto. Eu gosto mais do Bosque hoje em dia, mas o Jardim eu também acho lindo aquele lugar. Eu estava sentadinha, olhando, e aí comecei a ver, e me lembrei automaticamente dessa expositora que falou sobre isso, né? Sobre o processo de quê? De decomposição desse duplo etéreo, né? Desse corpo que serve basicamente como alimentação de quem? Do corpo físico. Então, esses centros de força, independente de estar no perispírito ou no duplo etéreo, em ambos nos encarnados, mas nos desencarnados só no perispírito, ele tem função de quê? Olhando pela imagem aí, o que é que vocês acham? Pelo que vocês já sabem, ou nunca ouviram falar, não ouvi falar no Espiritismo, mas ouvi falar porque eu fiz um reiki, porque eu fiz acupuntura, porque, não sei, gente, tem diversas outras técnicas que se utilizam de centro de força, de plexo. Né? O reiki utiliza, a acupuntura utiliza, a massoterapia utiliza. Nunca tiveram curiosidade de saber o que aquela pessoa está metendo aquela agulhinha ali do nada e gira para um lado e gira para o outro? Nunca perguntaram por que está enfiando aí, criatura? Não é em qualquer lugar, por que esse ponto dói tanto? Nunca perguntou? É mesmo, gente? Só eu sou curiosa no mundo? Já perguntou? Pois é, tudo isso tem a ver, a medicina chinesa é uma medicina milenar, e ela já traz esse aspecto dos plexos, dos centros de força. Né? Lógico que no Espiritismo a gente trabalha com os principais, né? Mas são diversos tipos de centros de força e tamanhos diversos que estão conectados a plexo. O plexo é onde está no corpo físico. O plexo é onde você tem aglomerado de vasos e nervos. Então, quando você enfia a agulhinha, aquela agulhinha enfiada ali no plexo, ela estimula energeticamente o plexo, automaticamente ela vai auxiliar a penetração de energia para onde? Para aquele centro de força pequeno, que vai alimentar os centros de força o quê? Maiores. Né? Então, quando vocês estão aqui, sejam tomando um passe coletivo ou um passe individual, quando os passistas estão fazendo isso, eles estão alimentando o quê? Esses centros de força. Né? E aí, a gente ali pela imagem,
a gente vai ver que aqui no Espiritismo a gente vai se ater muito aos 7. Mas a literatura, por exemplo, Jacó já fala de outros, né? Ele traz o Umeral, que é um 8º. Ele vai trazer outros centros de força também, como, por exemplo, a gente fala do básico. Mas ele pode também, o básico e o raiz, muita gente atrela a mesma coisa, mas não são os mesmos centros de força, apesar de estarem muito próximos. Então, existem diversos tipos, mas vocês vão ver muito aqui, principalmente os 7. Né? Então, começando do primeiro, que é o coronário, que fica no alto da cabeça, que vocês já devem ter diversas imagens que viram, por exemplo, se vocês colocarem na internet, imagem de meditação, aí sempre bota uma luzinha aqui. Onde é a moleira da criança? Lembra onde é a moleira do bebê? A maior, porque são 2 moleiras, uma aqui no alto e outra aqui, na região occipital. Se você pegar um recém-nascido, você vai ver que tem uma pequenininha aqui embaixo e uma grandinha que é aqui. São 2. Tá? E que na sabedoria popular, toda avó sempre diz, não deixa qualquer pessoa pegar na cabeça da criança. Sabiamente. Né? Porque é um chakra que vocês vão ver no ciclo 2, de alta rotação e que lida com fluidos mais sutis. E como eu disse, nós somos espíritos, emanamos energia, portanto, a gente emana a energia que a gente é. Você produz energia de quem você é. Você pode sorrir para a pessoa, enganar fisicamente que aqui, mas na energia você engana? Então, você não sabe quem é que está pegando nessa cabeça. Né? Minha mãe, que vocês vão conhecer semana que vem, pergunta a ela, Nil, você deixa qualquer pessoa passar a mão na sua cabeça? Ela vai dizer não. Não gosto, não deixe me dar dor de cabeça. Por quê? Exatamente por essa noção de coronário. O coronário, ele lida com energias sutis. Então, se a pessoa tiver uma energia mais densa, ou estiver naquele momento com energia mais densa, qual é o primeiro sintoma que a gente vai ter? De incômodo, de dor de cabeça. Exatamente por quê? Porque ele lida com energia sutil, e aí você impregna aquele chakra com energia densa. O primeiro sintoma que você vai ter a nível de córtex cerebral, literalmente, é cefaleia, ou também conhecida como dor de cabeça. Né? O outro chakra é o frontal. Para a galera daí da década de 90, dos 40 plus, 30 plus, usava aquele pingenzinho aqui, ó, viu Elba Ramalho dizendo que foi chipada. Lembra dela? Que o famoso terceiro olho. Estão lembrados? Chakra frontal. Né? E esse chakra ele é muito utilizado em algumas mediunidades, vocês vão ver, em alguns fenômenos anímicos também, a clarividência e a vidência quando é mediúnico. E aí você pode ter aquele pesozinho, ó, que às vezes tem aqui, entre os olhos. É exatamente essa utilização do frontal nos 2 processos, tanto o anímico quanto o mediúnico. Tá? A pineal está vinculada ao coronário, mas aí vocês vão ver mais lá no ciclo 3. Eu nem queria falar disso, Ana. Não puxa a pineal agora. Não puxa a pineal. Não puxa a pineal que já minha amiga está me olhando. Coisa linda de mamãe. Depois a gente vai ter o laríngeo. O nome não é à toa, ele está onde? Exatamente na laringe, que fica aqui na garganta. Né? Eu brinco sempre. Sabe onde é que fica quando... Todo mundo engole o cuspe aí agora. Engole aí. Engoliu? Pega aqui na garganta. Engole aí, pegando. Viu onde foi que parou? Quando fez o movimento? É exatamente aí que fica o chakra laríngeo. Tá? Ele tem um plexo aí, é o plexo... Calma, espírito. Estou terminando. Um plexo laríngeo. Né? Vocês vão ver nos ciclos posteriores. Esse é um chakra muito utilizado em alguns fenômenos mediúnicos, em alguns fenômenos anímicos, mas ele está muito vinculado psiquicamente quando a gente não fala o que pensa. Quando vocês engolem aquele sapo, sabe? Já perceberam que vocês começam a ter problemas de garganta? É exatamente isso, energias densas num chakra que ainda é sutil. Esses 3 de cima são chakras que lidam com energias mais sutis. Né? Eu brinco muito quando eu estou engolindo sapo direto, eu começo a ficar
com aquele calo na garganta, né? A voz fica exatamente como está agora, arrastada. Por quê? Porque eu não consegui canalizar as emoções, o sentimento, os complexos, as sombras que eu gostaria de ter falado, ter dito, ter colocado para fora, e não coloquei, nem em terapia. E aí essa energia fica onde? Acumulada ali, esperando você dar vazão, criatura. Nem que seja para você mesmo. Sabe aquele momento onde você está ali sendo sincero consigo mesmo? Então, seja sincero e alivie a energia desse local, né? Você tem o cardíaco logo em seguida. O cardíaco não é à toa que ele recebe esse nome, ele está literalmente nessa região cardíaca aqui, né, entre os mamilos, né? E ele lida exatamente com o quê? Ele é um chakra intermediário e ele vai lidar com emoções compreendidas, né? E ele está muito vinculado, vocês vão perceber lá no ciclo 2, ele está muito vinculado ao nosso sistema imunológico. Muito vinculado ao nosso sistema imunológico. Então, quando vocês elaboram melhores a dimensão emocional de vocês, observem, vocês ficam melhor imunologicamente. Muito melhor imunologicamente. Mas quando não elaboram bem, menina, logo, logo aparece uma gripe, do nada, assim, do nada vem uma virose. E agora, em épocas de virose que você não sabe o que é, tudo pode ser tudo, e ao mesmo tempo pode não ser o quê? Nada. Você fala assim, eu peguei aonde isso? Criatura, elabore melhor as emoções de você para que o seu chakra cardíaco elabore melhor o quê? O seu sistema imunológico. Logo abaixo, que são chamados os centros de força mais densos, porque eles lidam mais com o fluido gerado pelo próprio corpo ou pelo perispírito, a gente vai ter o gástrico e o esplênico e o básico, né? Que é aquele ali, amarelo, laranja e vermelho, tá? O gástrico, ele é chamado de plexo solar, ou a grande usina energética nossa, né? Nosso corpo, ele gera, esse chakra gera fluido para estar o tempo todo dando o quê? Dando aquele up que você tem no dia a dia, né? Aquela vontade de estar ali, aquela vontade de viver, aquela energia. Lógico que quanto mais você gasta, mais você o quê? Produz. Porque tem gente, antigamente, dizia que a gente produz e vai gastando durante o dia. Não. Você vai produzindo o dia todo. Lógico que tem algumas atividades que demandam mais quantidade energética. Por exemplo, enfermagem é uma delas. Né? Você acaba entrando com todo o gás, toda a energia, e se não souber manipular utilizar o seu chakra gástrico, você vai sendo o quê? Igual uma bateria. Vai perdendo energia e chega no final do plantão, você está o quê? Parecendo um zumbi. Literalmente. Ah, então faz o quê? Restart o dia? Não. Esse não é um chakra que fica o tempo todo usinando energia como todos os outros? Vai se alimentar, vai tomar um banho, vai descansar, vai beber água, vai fazer alguma coisa, e isso vai gerar o quê? Novas energias. Certo? O esplênico. Se vocês forem estudar Jacomelo, é um dos grandes estudiosos e pesquisadores de centros de força. E aí vocês vão ver que Jacó desloca o esplênico para cima do baço. Lembra onde é que fica o baço? O baço fica aqui, ó, do outro lado oposto do fígado. Tá? Jacó vai deslocar para cá, mas ele vai explicar muito sobre isso, por quê? Porque ele até atrela esse chakra esplênico, que é um dos responsáveis pela distribuição desse fluido do corpo físico para o corpo e para a mente. E aí ele vai atrelar essa distribuição com o processo depressivo. Tá? E aí, quando ele faz esse deslocamento, nos cursos que ele dava, porque eu não sei se ele dá ainda, mas nos cursos que ele dava sobre passe, ele normalmente orientava a deslocar mesmo o passe, a mãozinha do passe, para essa região. Mas vocês vão ver até aqui, nos cursos que vocês vão fazer, principalmente no 2 e no 3, que é o que abre porta para vocês
estagiários no Camping 1, que é o núcleo de passe, que vocês não precisam deslocar, porque esse centro de forças, eles ficam aonde? Na linha média. E mesmo que você desloque a mão para cima do baço, não tem problema nenhum. Ainda vai ser absorvido pelo mesmo local, certo? Então, não faz muita diferença se você deslocar. Uma outra que muita gente fica com dúvida, fala assim, Agni, centro de força está só na frente da pessoa? O que é que vocês acham? Não, ele é cônico, né? Ele tanto como se fosse um vórtice. Ele tanto emana energia para fora como emana energia para dentro. Centrífuga e centrípeta, a força. Então, nesse momento, ele tanto está virado para frente, acho que não tem nenhuma imagem aí. Essa imagenzinha aqui, ó. Está vendo que está aqui? É porque eu não consegui nenhuma isso. Essa mesma imagem que está aqui está para onde? Para o lado de trás. É por isso que, às vezes, a pessoa está ali e o passista está dando passe aonde? Nas suas costas. Por quê? Porque você também tem a mesma abertura do centro de força para a parte de trás. Tá? É por isso que, no passe coletivo, a pessoa não precisa estar tão grudado com você, Júlia. Você capta qualquer tipo de energia o tempo todo e a todo momento. Até aí, tudo bem? Os meridianos vão entrar junto com os plexos. Só que, realmente, amigo meridiano, eu vou te dever. Eu vou te dever esse meridiano hoje, viu? Porque não vai dar para entrar nele. Mas os plexos, eles vão entrar exatamente nesse mesmo local. Porque o que é um plexo? O plexo é um conglomerado de nervos, vasos, estruturas. E essas estruturas, elas vão alimentar essas noções de meridiano. Se vocês pegarem lá na medicina chinesa, tenham curiosidade, dá aquele Google hoje, enquanto está esperando o sono vir. Joguem assim, meridianos, plexos, centros de força, medicina chinesa, oriental. Vocês vão ver que o nosso corpo, ele é cheio como se fosse um mapa. Como se fosse um mapa. Ele é todo conectado. Isso eu estou falando de corpo físico. Automaticamente, o perispírito ele é da mesma forma. Então, qualquer lugar que você chegar, de meridiano, ou plexo, ou centro de força, eles vão um passando para o outro, como conexão energética mesmo. Tá? Bora lá. E aí, como eu disse a vocês, que a gente vai fechar a nossa aula de espírito hoje com a escala espírita. Está lá. Isso aqui não é invenção de Agni, está lá. Tá? No livro da codificação. Está onde, espíritos? Todo mundo sabe que está lá? Tenho curiosidade de ver. Isso foi um dos BOs familiares que eu mais tive na época que eu tinha uns 12 anos. Uns 12 anos. A gente fazia o evangelho e depois ia discutir algumas questões do livro dos Espíritos, né? E aí eu me lembro bem que, na época, minha avó, que estava encarnada, ela virou para mim, para minha irmã, e fez assim, onde é que vocês se enquadram aí? E aí eu fui ler, né? Eu e Ana fui ler, né? E aí a gente olhou com toda a irreverência de 12 anos de idade e fez zombeteiros. Zombeteiros. E aí é muito engraçado, porque se vocês olharem, forem ler, e eu trouxe bem o que está escrito lá no Livro dos Espíritos mesmo, no próximo slide, né? A gente vai falar aqui quem é cada um, né? Para fechar a aulinha ali. Mas se vocês forem parar, vocês acham que vocês estão num lugar só ali? Por quê? Porque verdadeiramente a gente não está num game pulando de etapa em etapa, né? Como se fosse um game, como se fosse uma ilha, pulando de um processo para o outro. Nós, como os espíritos, nós estamos vivenciando e maturando gradativamente. Então, o que é que a gente vai basicamente entender o quê? Os tidos espíritos imperfeitos, eles têm uma maior predominância ao quê? Ao que é palpável. Né? Então, o que é que eu consigo ver? Não é o que é matéria? O que é que eu consigo entender? Não é Agni? Eu não consigo vivenciar ainda como espírito, totalmente.
Eu não consigo entender o meu grau de complexidade. Eu não consigo compreender ainda quem é Deus. Eu não consigo entender sobre isso. Eu ainda tenho atitudes que são classificadas por mim mesma e pela sociedade, que estariam dentro do bem e do mal. Que a gente vai ver isso mais lá na frente, que não existe muito essa noção. Mas vamos ficar aqui no básico. Eu ainda estou nesse momento que tem horas que eu tenho atitudes que são consideradas o quê? Atitudes como inabilidades ou inadequadas socialmente, ou por mim consideradas inadequadas. E eu tenho atitudes que são consideradas por mim adequadas ou socialmente adequadas. Então, esses são tidos quem? Espíritos imperfeitos. Observe que a gente não está tão distante disso. Não está tão distante, não. Imagine. Olha que bobagem, né? E aí tem uma parte que eu gosto muito, que foi aí que a gente escolheu, eu me lembro bem que o Iano escolheu o zombeteiro, muito por isso aqui, que é exatamente isso aqui que eu grifei, ó, não fazem nem o bem, nem o mal, ou seja, eu nem ajudo, nem atrapalho, fica ali em cima do muro, horas tendenciando para um lado, horas tendenciando para o outro, a depender do quê? Da minha vontade. Conveniência. Então, observe. Olha o pezinho da gente, onde é que está ainda. Lindo. Bora ver a próxima. Bons espíritos. Predominância do quê? No espírito. Porque a partir desse momento, eu já tenho maior consciência de quem sou. E menos apegada a esse personagem que eu estou agora. Eu já tenho uma maior consciência de quem eu sou. E eu já vivo mais dentro deste processo. Portanto, eu faço escolhas mais assertivas. Eu crio predisposições mais adequadas ao meu desejo e à minha vontade. Portanto, eu busco por ações que favoreçam não só a mim, como também o quê? O coletivo, que é isso que a gente chama popularmente de quê? Do famoso bem, né? Automaticamente, se eu tenho uma maior compreensão sobre mim, eu também tenho uma maior compreensão sobre quem? Sobre este divino, né? E a forma como eu me conecto a ele. Portanto, eu busco por ações muito mais assertivas do que por ações o quê? Mais desestabilizadoras. Certo? E os espíritos puros, minha gente? São aqueles que já percorreram esse processo todo. E uma parte que eu gosto muito, que muita gente falava assim, então quando chega espírito puro, para o processo evolutivo. O que é que vocês acham? Oxente, e tem linha de chegada? Eu não sabia. Olha que vida de tédio devia ser uma coisa dessa, né? Eu chego no final, né? Aí paro. Não tem mais nada para aprender. Nada para mudar? Se o aprendizado, observe que a gente foi aqui o tempo todo aqui discutindo questões que eram de um jeito no século XIX, no século XX, e agora é outra coisa no século XXI. Então, quer dizer que, a depender da mudança, eu não tenho mais nada para acrescentar? Claro que eu ainda vou continuar o quê? Vivenciando, acrescentando, evoluindo, aprendendo, transformando. Mas eu já não tenho uma necessidade tão grande de reencarnar em orbes o quê? Densos. Eu não tenho mais essa necessidade. Eu vou viver em dimensões o quê? Que estão mais adaptadas ao meu processo. Mas eu continuo aonde? Trabalhando as mesmas questões. E aí, para a gente finalizar, e eu dar o tempo que Tânia me pediu, eu queria aqui... Olha, Rodrigo, eu vou dizer uma coisa. Aquela mancha verde nesse slide fez toda uma diferença. Apaga essa luz aí da frente, amigo, para ver se ajuda. Agora... Olha que foto linda. Não é imagem linda? Sou apaixonada por esse... Tânia, meu amor, pega aí o microfone que a gente vai fazer juntas aí. Você quer o amarelo ou o azul? Ai, vou de azulzinho. Você quer azul, é? Isso. Ai, adoro. Então, bora. Esse é um poema de Jimenez, que é um poema que eu gosto muito. A intenção dele não era falar sobre espírito e personagem, né? Ou seja, quem somos e quem conformamos. Mas eu acho que casa bem. Casa muito bem, né? Então, bora aqui juntas. Eu não sou eu.
Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando eu estou falando. Que perdoa e esquece quando eu estou irado e esbravejando. Que segue sereno quando estou aflito, sofrendo. E que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno. Sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu. Sou uma promessa ainda não cumprida. E aí, se vocês perceberem, esse poema traz exatamente quem somos. Então, quem somos? Para a gente fechar a aula de hoje. Espíritos. Espíritos. E por sermos espíritos, somos uma possibilidade de amor pleno. Somos uma possibilidade. Ou seja, se é a possibilidade, eu posso ser o quê, Adriano? Eu posso ser tudo, criatura. Tudo. Tudo e muito mais. Tudo isso depende de quem? De mim. Então, sejam este tudo. Façam desta vida de vocês, como espíritos que são, essa possibilidade de amor pleno. E tragam para este personagem que vocês estão utilizando aqui agora, tudo isso que vocês conseguem já perceber de quem são. Certo? A referência, um beijo e a gente se vê pela frente. Obrigada.